Sejam bem-vindos de volta ao WikiMeCast Por Trás dos Crachás, como atitudes transformam resultados. O tema desse episódio é nada mais, nada menos do que algo super inusitado. Lições aprendidas em ambientes multiculturais. Como vocês já sabem, a Rafa, cofundadora da ICME, trabalhou em mais de 20 países. Então a gente vai contar um monte de história verdadeira, engraçada e que vai valer a pena você compartilhar com a gente. Rafa, eu quero começar te perguntando uma história constrangedora que você viveu fora do Brasil. Nossa, acho que foram tantas, mas eu vou dar uma filtrada aqui por WikiMeCast para não me queimar tanto. Por favor. A gente só aprende vivendo, né? E aí, no meio dessa vivência tem erro, tem coisa engraçada, tem gafe, enfim. Vou começar contando uma. Um dos países que mais me marcou foi o Japão, sem dúvida. E a cultura japonesa, que é tão diferente da nossa, né, tão antagônica, mas, ao mesmo tempo, a gente tem tanto para aprender com eles, é uma cultura milenar. Enfim, as perspectivas de respeito e de valores são muito, muito diferentes mesmo. Eu tinha um amigo online, né, um colega online com quem eu trabalhava já há 2 anos, o Kanagawa, e a gente fazia um projeto junto com a República Dominicana, então a gente estava trazendo um conceito do Japão, e ele era o meu ponto de contato. E a gente teve, finalmente, esse momento de eu poder conhecer o Kanagawa em Santo Domingo, na República Dominicana. Fui eu e uma colega aqui do Brasil. E eu fui, nossa, o Kanagawa era a pessoa mais fofa online, por e-mail. A gente se falava por telefone. Seu enfim. brother. Meu brother. Falei, nossa, eu sou muito abraçadeira, tá, gente? Então eu gosto de abraço mesmo. Falei, nossa, eu vou esmagar o Kanagawa, meu amigão, a hora que eu chegar em Santo Domingo. Só que não foi bem assim, né? Porque a hora que a gente chegou lá... Vamos encenar. Eu vou encenar como foi a cena, conforme a minha amiga relatou. Minha amiga estava logo aqui. Ao lado. A Ana, que está vendo a gente aqui agora. E eu fui, Kanagawa-san! Com os braços abertos. So good to see you! E voei no Kanagawa. Kanagawa, num movimento Matrix, né? A cultura japonesa, um dos traços, vou generalizar aqui, eles não gostam muito de abraço. Então eu fui, ou ele veio, e rolou um Matrix. Não rolou um encaixe do abraço, sabe, gente? Não rolou, porque eu assustei o meu colega japonês. E eu não sabia desse traço da cultura deles antes. Olha, você achou que ele estava escorregando, por isso você não estava conseguindo chegar até ele? O que você sentiu? Eu achei que eu estivesse fedendo inicialmente. Falei, nossa, o que está acontecendo com você? Será que eu estou fedendo? Será que eu assustei? Será que ele achava que eu era de um jeito e fui de outro? Será que ele pisou na casca da banana e está escorregando? Falei, será que eu falei alguma coisa errada na semana passada, na última telco? Por quê? E aí, enfim, eu fiquei insistindo no abraço. Isso foi o mais constrangedor de tudo, porque eu não estava entendendo realmente. Mas depois chegou uma hora que eu desisti. E depois, na hora do jantar, a Ana falou para mim, Rafa, os japoneses não gostam muito de abraçar. A maioria deles, claro, há exceções para todas as culturas, tá, gente? Mas ela falou, eles não gostam muito de abraçar. Você passou um papelão, porque você, além de tentar abraçá-lo, não saber disso, insistiu no abraço, ele já não queria, e você ficou insistindo, não, Kanagawa. Então, assim, para mim foi a situação mais constrangedora que eu passei. Depois, no mês seguinte, eu fui para o Japão e realmente não abracei ninguém, só fazia realmente o cumprimento. E aí, se alguém quisesse pelo menos dar um soquinho, eu dava um soquinho a uma mão. Mas aprendi. Você pediu desculpa para ele depois, não foi isso? Eu pedi, mas eu fiquei constrangida para sempre. Assim, eu realmente levei isso para mim, assim, como aprendizado. Mas depois eu tive amigos que me abraçaram, japoneses, tá? Kanagawa, amigos e amigas. Se você está nos assistindo... Claro que você está usando o Google Translator aí. A Rafa aprendeu demais com essa história, tá? Obrigada, ela está aqui no WikiMeCast. E essa história ficou conhecida como Matrix, tá? Só um detalhe. Ok. Outras curiosidades do Japão, algumas vezes que eu tive que ir para lá, a trabalho, para eles a conexão é feita através do presente, né? A gente tem aí as linguagens do amor, as formas que a gente demonstra amor, o carinho e o cuidado. Para os japoneses, a maioria deles, mais uma vez, há exceções, é muito importante que você conheça alguém, ou que você vá na casa de alguém, ou mesmo no trabalho, ou a primeira visita, a segunda visita, mas sempre tem um presentinho para você. E as primeiras vezes, na verdade, a primeira vez que eu fui recebida com vários presentes da minha área, que era meu contato lá, e eu fiquei super constrangida porque eu não tinha levado nada.
Então, foi um aprendizado também pequeno, mas é uma forma de se conectar, que a gente tem que saber como que a gente se conecta. E eu não sabia, errei também. Eu só erro, né, na cultura. Mas, enfim, errei, Não, mas você aprendeu com os erros. E na próxima vez, eu levei uma mala lotada de paçoquinha. E, enfim, eles gostaram muito. Já que a gente está falando de erros e estamos contando histórias engraçadas, conta uma cultura que te marcou por algum fator específico ou que, de fato, te transformou, te moldou para você ser a pessoa que você é hoje, através de um caso engraçado, obviamente. A Alemanha... Talvez não engraçado, mas um fato icônico. Foi difícil e constrangedor também. Eu morei um ano na Alemanha, foi meu primeiro estágio na Alemanha, lá na Volkswagen, numa cidade que chamava Wolfsburg. E eu estudei numa escola alemã, então eu falo alemão e foi bom para praticar lá. Mas na minha primeira semana lá, eu tinha um chefe que chamava Mike, inclusive que a gente está com a assinatura dele aqui, que esse foi o meu Fusca que eles me deram lá de despedida. Esse foi o Mike da história que eu vou contar para ele, a assinadora dele está aqui, tá? Na linguagem do alemã, no idioma, a gente tem esses pronomes, né, que são muito importantes para eles. Quando você conhece alguém pela primeira vez, até você ganhar a confiança dessa pessoa e ela confiar em você, a gente chama de senhor, né? No caso, na língua alemã, é Sie. E você, só você, tu, é du. Então, quando eu te conheço pela primeira vez, eu chamo de Sie. Sempre. E eu, apesar de falar alemão, poxa, eu não me atentei a isso. Passou batido. E o Mike, meu chefe lá do estágio, falou, Rafa, pede lá a informação por e-mail. E eu fui lá, como se eu fosse brother já do Johannes. Falei, hast du diese Information? Tipo, você já tem essa informação? E eu usei o du. Primeira vez, primeira semana no país. Chega um e-mail do Mike, 3 segundos depois. De onde você conhece o Johannes que você chamou ele de du? Só. Simplesmente isso. Minha primeira semana lá. Falei, vou ser demitida na primeira semana. Acabou a vida, acabou a experiência na Alemanha, acabou o mundo, eu sou a pior estagiária do mundo. Vou embora. Estava quase pegando as minhas coisas já. Assim, veio um gelo. Porque eu nunca tinha recebido um feedback desse jeito, direto. Muito direto e assertivo. E assim... E falei, duro, né? Caracas, fiz uma coisa muito errada. Por quê? Então, assim, vários aprendizados, vou falar já. Primeiro que eu tinha que ter sabido isso antes. Óbvio, eu tinha que ter me atentado a esse detalhe, porque isso, para eles, é algo muito importante. E nas minhas experiências anteriores aqui no Brasil, eu, pelo menos, não tinha esse negócio de, poxa, eu preciso chamar de senhor, senhora. Tem algumas famílias que sim, mas eu não tinha tido isso. Então, para mim, era você, 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 em todos os lugares que eu conhecia. Então, a primeira lição é, poxa, empatia. Né? Entender o que é importante para uma cultura, que não necessariamente é importante para mim, mas se eu estou lá, eu preciso me adaptar imediatamente. Então, essa foi uma primeira lição. E a segunda lição é que não foi pessoal. Né? A gente fala nothing personal. Realmente, o Mike não me demitiu. Eu continuei lá com o meu estágio, fiquei 1 ano e aprendi com isso. E vida que segue, depois acabou, 2 horas depois ele já foi me chamando, Rafa, vamos lá almoçar? Aí eu falei, nossa, mas você não está brava comigo? Ele, não, Rafa, por que eu estaria bravo? Ele nem lembrava. Então, muitas vezes, eu, pelo menos aqui, eu levava muito para o pessoal, nossa, eu fiz uma coisa horrível, eu vou ser demitida, como que eu vou consertar esse erro? E, poxa, não, para ele foi uma coisa muito pequena, que para mim pareceu o fim do mundo. E teve outra, que é o dizer não. Né? Então, lá eles, esse pragmatismo, essa facilidade de falar as coisas de uma forma muito direta do alemão, eu também aprendi. Aqui a gente tem, eu pelo menos falava muito, você vai para uma festa, você vai fazer isso, eu não sei, eu vou ver, mas eu já sabia que eu não ia. Né? Você vai terminar aquilo, eu vou tentar, mas não sei, eu já sabia que eu não ia conseguir. Então, eles falam não com muito mais facilidade do que a gente. Mais uma vez, nothing personal. E eu trouxe isso para cá, tanto que eu trabalhei em empresas alemãs depois, e eu ganhei muita eficiência. Eu ganhei tempo, porque eu falava não de primeira. Eu não enrolava, nem entre aspas, ninguém. Eu falava, olha, Lara, eu não vou conseguir entregar. Olha, eu não vou para a festa porque eu estou cansada. E tudo bem falar não. Eu acho que esse tabu eu quebrei e trouxe para a minha carreira aqui. E foi muito positivo para mim, porque eu consegui enxergar uma forma diferente o não.
E eu acho que é muito legal o que você falou sobre o não levar para o lado pessoal. Aqui na nossa cultura, a gente tem o hábito de não conseguir, de fato, fazer algumas separações importantes. Porque a gente é uma cultura que gosta de contato físico, que gosta de ser amigável, que gosta de fazer com que o outro esteja confortável com a nossa presença. A gente é assim. Mas nem sempre a gente vai conseguir ter um ambiente como esse, embora a gente se esforce muito. Então, é muito importante também, Rafa, disso que você trouxe, na minha visão, entender que, às vezes, no dia a dia, a gente tem momentos em que o feedback vai ser duro, tem momentos em que você precisa dar um direcionamento para alguém, dar uma dica para alguém, mas aquilo muito focado naquele objetivo, por mais que seja difícil, mas sendo assertivo. E aí existe uma linha muito tênue, né? Você não precisa ser grosso. Você pode ser respeitoso e assertivo, mas a maneira como você faz isso vai ditar o impacto que você gera na outra pessoa, né? E eu queria te perguntar agora, já que a gente está falando sobre planejamento, né, e sobre se preparar para aprender uma cultura, se preparar para conversar com alguém, teve alguma história em que você, ao não ter estudado sobre a cultura ou ter se preparado como devia, teve impacto no negócio? Teve impacto nos resultados? Por alguns anos eu trabalhei na América Latina. Então, a América Latina, aí é o primeiro aprendizado. Eu achava que a América Latina era uma coisa só, né? Então, não. É a América do Sul, América Central e o Caribe também faz parte da América Latina. E esses países desses pequenos blocos são totalmente diferentes. Então, a gente tem Colômbia, Paraguai na América do Sul, aí na América Central a gente tem Panamá, Guatemala, e no Caribe a gente tem República Dominicana, por exemplo. Então, para começar, culturas totalmente diferentes. O primeiro erro que eu acho que eu cometi antes de trabalhar com eles era que eu generalizava. Então, gente, não generalizem. Cada país é o seu país. Pode ser um paíseco minúsculo, tipo Honduras, mas é um paísinho que está ali. É o Salvador, que é super pequenininho, mas é um país com a sua cultura, com o seu povo, com a sua linguagem. Então, antes de qualquer coisa, não generalizar e respeitar as individualidades de cada região. Estou desenvolvendo um projeto na Colômbia. E, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade, a Colômbia, ao lado da Índia, é o país do mundo, são os 2 países do mundo com mais feriados e folgas. Ou seja, tudo que é feriado, eles deixam para sexta ou segunda emenda geral. Eu tinha um projeto super importante, com um deadline, um prazo de entrega ali super acirrado. E falei, beleza, né, vai dar tudo certo. Tem o cronograma certinho, deixei o cronograma apertado, sem saber dessa peculiaridade da Colômbia. Por causa dessa característica peculiar da Colômbia, que também existe na Índia, eu tive um atraso de entrega do meu projeto de 2 meses, por causa desses tantos feriados, porque as pré-entregas eram geralmente na segunda-feira, e eu não tinha segunda-feira. Então, logo, não existia a possibilidade de ser na terça, era na outra semana. E por aí vai. Então, isso me atrapalhou muito. Eu devia ter visto isso, eu devia ter antecipado essa diferença. Esse fato de não generalizar, ele vai desde pequenos hábitos, como, poxa, não gosto de abraçar, desde feriados, até planejamento do seu projeto, até uma maneira de falar não, ou uma linguagem, ou uma atitude que a gente tem. Antes de ter essas vivências, eu julgava bastante, poxa, isso está errado, isso não está errado. Não, só é diferente. Então, o fato de, por exemplo, no Japão, eles tirarem uma soneca na cadeira do almoço, na cadeira do trabalho, logo depois do almoço, é algo super normal para eles. Aqui já teria alguém do seu lado tirando uma selfie, tirando um sarrinho, como eu já vi acontecer, e lá é super normal, né? Porque eles trabalham muito. Inclusive, uma outra peculiaridade do Japão é que lá existe uma palavra que se chama karoshi, K-A-R-O-S-H-I, e só existe no vocabulário japonês, que significa trabalhar até morrer. Porque para eles o trabalho é tão uma questão de honra que, poxa, a gente realmente é induzido a isso, e, poxa, a nossa vida é o nosso trabalho, e tudo bem. É a cultura deles e a gente precisa respeitar. Muitos aprendizados em todas essas histórias. Eu estava ouvindo você falar e eu estava pensando o quanto é enriquecedor a gente desmistificar a palavra cultura. Né? A gente acaba achando que cultura se aplica única e exclusivamente aos hábitos de cada país. Mas não, cultura é conexão, cultura é relacionamento, cultura é diversidade de perfis. E trazendo isso agora para o Brasil, isso me lembra uma história onde eu vivenciei exatamente isso, só que de uma maneira pior ainda, porque a gente está vivendo aqui no nosso quintal, né? Então, poxa, a gente tem sim que dominar as diferenças entre nós, já que a gente está falando de regiões, já que a gente está falando de perfis de pessoas, de empresas e de crenças. E teve uma situação em que
eu fui fazer uma venda, né? Era primeiro contato com uma empresa no interior de São Paulo. E eu estava lá tentando aquela visita há alguns bons meses. Resumindo, depois de 7 meses, a pessoa me recebe, era o dono da empresa, que, coitado, né? Eu acho que ele só falou sim de tanto que eu insisti. Ele já não aguentava mais as minhas ligações, mas era o meu trabalho, eu precisava daquela conversa. Cheguei na empresa, já identifiquei imediatamente as diferenças de onde eu estava, do escritório onde eu trabalhava, que ficava só a 4 horas de distância. Aí já entra a cultura, era uma outra cultura, era uma outra forma de se posicionar. E aí eu já falei, poxa vida, aqui o pessoal está de calça jeans, eu estou de calça formal. Já percebi que eu estava ali como um estranho no ninho. Então, eu estava errada. Eu também poderia ter pesquisado. Mas até ali tudo bem, né? Consegui me conectar com a moça da recepção. Ela falou, olha, só aguarda um pouquinho que ele já vai te atender. 2 horas de espera. Mais uma vez, ele estava fazendo um favor me recebendo. Ele não queria que eu estivesse ali. Entrei para fazer o bate-papo com ele. Ele sentou na cadeira, não temos uma cadeira aqui, mas eu vou encenar e vou narrar para vocês. Ele cruzou os braços, jogou o tronco para trás e meio com aquela cara de qual é que é? Ele virou e falou assim, por que você está aqui hoje? E aí, imediatamente, a leitura corporal dele já me disse, estou infeliz de te receber, estou perdendo meu tempo com você. E aí, o que aconteceu? Né? Eu comecei a conversar com ele, tentando me conectar com ele de alguma maneira, porque a venda era só um pedaço daquela visita. A venda começa muito antes, na maneira como você entende o que o outro precisa, para então oferecer o que você tem a oferecer. Né? E aí, eu estava tentando me conectar com ele, tentando me conectar, e não conseguia, ele não saía daquela postura. Até que um belo momento eu olhei para o lado assim, e vi um troféu ali bonito, grande, sabe? Escrito vencedor no truco. Falei, pronto, é isso. Virei para ele e falei, olha, o senhor joga truco? Nossa, que troféu maravilhoso, meu marido ama truco. Ele virou e falou assim, odeio, esse troféu é do meu irmão. Eu já estava há pelo menos uns 10 minutos tentando me conectar com esse senhor. Ainda achei uma conexão errada que ele odiava. Como foi sua cara quando ele falou odeio? Eu não sei, eu acho que eu devia ter gravado, porque imediatamente eu acho que eu paralisei. Eu falei, entendi. E aí, automaticamente, meu cérebro me disse o seguinte, desiste, Lara, você não vai conseguir se conectar com ele. Só que, por outro lado, meu outro lado do cérebro falava assim, você tem capacidade, você vai conseguir se conectar com ele de alguma maneira. E aí, começamos a conversar novamente, eu falei assim, olha, não vou falar o nome dele aqui, vou inventar um nome, ok? Senhor Silva. Senhor Silva, me fala uma coisa. Qual que é o hobby do pessoal dessa cidade? Estou conhecendo vocês agora, é a primeira vez que eu venho por aqui. Eu vi que tem muita indústria aqui na região, não tem muito prédio. O que vocês fazem para passar a hora? Aí, pela primeira vez, esse senhor trouxe as costas para frente, colocou os braços em cima da mesa e falou, a gente anda de kart. Falei, pronto. Me conectei, achei um ponto de conexão com ele. E aí eu falei para ele o seguinte, olha, não conheço. Nunca andei de kart, na verdade, para não dizer nunca andei uma vez quando eu era criança, mas adoraria aprender mais sobre. Ele falou, você quer conhecer o kartódromo? Falei, lógico, mas é óbvio que eu quero conhecer o kartódromo. E eu de salto, calça social. Mesmo? Naquele momento eu queria, porque ele trouxe tanta verdade e tanto orgulho, porque é um projeto dele, junto com todas as pessoas ali daquela comunidade. E fomos lá fazer um passeio no kartódromo, eu de salto, agulha, com aquela calça social, ele de calça jeans e tênis, e batemos altos papos, resumindo. Nem falamos de trabalho, eu fui embora e ele me mandou um e-mail falando, volta aqui para a gente falar sobre um produto X que eu sei que você pode me oferecer. Continuamos o contato. 8 meses depois, fechamos o primeiro contrato com aquela empresa que, historicamente, tinha tentado ser parceira da empresa onde eu trabalhava há mais de 10 anos e nunca tinha acontecido. Então, essa história, eu trouxe ela porque eu acho que ela se conecta muito com esse lance da cultura, que é você entender as diferenças e saber fazer de um limão uma limonada e uma limonada gostosa, mas com muita verdade, né, Rafa? Eu acho que todas as experiências internacionais, eu amo essa história do kart, não só internacionais, mas tudo que envolve diversidade de alguma forma. Né, desenvolvem a gente num outro esfera, porque tira a gente da nossa zona de conforto, porque sai do nosso desconhecido. Então, você conhecer uma pessoa diferente já é uma outra cultura. Né? Aquela pessoa tem a cultura pessoal dela, eu tenho a minha cultura pessoal. Então, a partir do momento que a gente se conecta, a gente já está abrindo a nossa mente para algo. Como diz Einstein, quando a gente expande, a gente não consegue mais voltar ao nosso tamanho do cérebro. Lições, muita empatia, não pré-julgar.
Entende primeiro, entenda por que aquela cultura trabalha desse jeito. O que está por trás disso? Não critique antes de entender. E se você está no país do outro, pode se adapte da melhor forma e traga, né, da melhor forma que você puder filtrar, como que aquilo vai te enriquecer e fazer você evoluir tanto como pessoa e como profissional. Se eu posso falar, o que realmente me impactou toda essa vivência multicultural foi a tolerância. A tolerância ao diferente, o respeito ao diferente, que muitas vezes é difícil ter, mas quanto mais a gente é exposto à diversidade, mais tolerância a gente consegue ter. O que eu quero trazer de mensagem final para você que está aqui com a gente é o seguinte: encare a sua rotina como uma viagem internacional. A cada experiência você vai aprender, a cada pessoa você vai conhecer uma nova cultura, porque a gente está quebrando o tabu aqui do que realmente é cultura. Então, abrace essa diversidade à sua volta, independente de onde você está. Obrigada por estar conosco nesse episódio. Nos vemos no próximo episódio do ICMEcast.